Você sabia que o seu sono pode interferir no sexo? Hoje eu vou dar 10 dicas de como dormir melhor para dormir melhor. Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que parece que não tem nada a ver com sexo, que é dormir. Fala, doutora, mas a gente dorme, quando a gente dorme a gente não tá fazendo sexo. Mas aí é que você se engana, a gente precisa de um corpo muito bem descansado para ter um sexo muito melhor. Então eu vou dar 10 dicas para você, para ver se você tá realmente seguindo um sono bem saudável, porque às vezes pode ser uma causa de interferir no seu sexo. Primeira dica: você sabia que alguns alimentos são considerados estimulantes? E quando a gente fala estimulante, é aquele que deixa a gente mais acordado. Não tô querendo dizer que é melhor para o sexo, muito pelo contrário, ele é ruim para o sono. A gente já sabe bastante sobre o café, sobre os derivados de cola. A gente sabe também sobre alguns chás que também são estimulantes, como o chá preto, o chá verde, o chá mate e até o chimarrão. Alguns desses alimentos, quando você consome muito próximo da hora de dormir, ele pode interferir não só no seu início do sono, como às vezes na sua qualidade do sono. A gente sabe que para um sono ser um sono tranquilo e gostoso, ele tem algumas fases. E a fase mais profunda, aquele sono mais gostoso, é chamado sono REM, que é um sono em que tem um movimento rápido dos olhos. A gente não percebe isso, a gente está dormindo, mas é a fase que você sonha. E essa parte do sonho, ela é muito importante para te dar um restabelecimento do seu corpo, para que você realmente descanse de fato. E a gente precisa muito desse sono REM. Os alimentos estimulantes, eles não só te dificultam de pegar no sono, como também de entrar nessa fase REM. Mas doutor, eu gosto tanto de café, eu gosto de chá, não posso tomar? Pode! O que a gente recomenda é que você tome esses alimentos considerados estimulantes até 6 horas antes de você ir para a cama. Lógico que quanto mais longe você tomar do tempo de você ir para a cama, melhor. Então se você dorme, por exemplo, às 8 horas da noite, no máximo até 2 da tarde vai tomar um cafezinho. Quero café! Quero café! Segunda dica, gente, evitar aparelhos eletrônicos ou uso de telas até 2 horas antes de dormir. Sim, televisão, celular e todos os computadores devem estar desligados 2 horas antes de você dormir. Fala, poxa, doutora, mas às vezes eu tenho que checar algum e-mail, eu tenho que checar alguma coisa, estou fazendo alguma coisa do trabalho logo antes de dormir. O que eu faço? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso daqui. A gente tem aqui dentro da nossa cabeça uma glândula chamada glândula pineal e ela capta a luz dos seus olhos e fala, opa, tá de dia, e ela te deixa acordado. A partir do momento em que ela percebe que essa luminosidade está diminuindo, está ficando escuro, ela começa a avisar o seu cérebro, opa, já está na hora de dormir, ela vai relaxando esse corpo. Então existe essa glândula como uma forma de regular o seu sono e vigília. E ela é regulada principalmente pela luz azul. A partir do momento em que você retira essa luz azul, a gente também diminui o estímulo dessa glândula. Por isso que quando você usa telas, e aí seja computador, seja celular, se você retira a luz azul, é uma das formas de você conseguir usar tela, apesar da gente não recomendar, mas é uma das formas de você conseguir usar tela sem que você realmente ative essa glândula. E como é que fica essa cor? A cor ela fica mais ou menos meio avermelhada, meio alaranjada. Vou tentar mostrar aqui no meu celular. Eu fiz uma configuração no meu celular, por exemplo, para que 2 horas antes de eu dormir, a cor do meu celular fique aqui, ó, numa forma um pouquinho mais avermelhada, meio alaranjada, porque ele retira a luz azul. Todos os dispositivos têm esse tipo de função, descubra como que é a função do seu celular. Terceira dica, ainda falando sobre a luminosidade, não adianta nada a gente desligar todas as telas e manter todas as luzes da casa acesa. Nosso corpo não vai entender que está na hora de dormir. Então o ideal é que você tenha também luzes mais baixas, luzes um pouco mais escuras, ou às vezes até apagar a luz da casa quando que você realmente estiver mais próximo da hora de dormir. E lógico, na hora de dormir, o ideal é que você desligue todas as luzes, que realmente fique num ambiente escuro.
A quarta dica que eu dou para vocês é crie uma rotina. Nosso corpo, ele reage àquilo que a gente ensina para ele. Toda vez que a gente ensina que a hora de dormir é sempre aquele horário e a hora de acordar é sempre aquele horário, ele se acostuma. Muitas pessoas ficam até chateadas porque chega no final de semana, gostaria de dormir até mais tarde e acaba despertando na hora que seria a hora de trabalhar. Mas é porque a gente acaba acostumando o nosso corpo, isso é bom, isso é saudável. Então tente criar uma rotina, sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. A quinta dica, durma sempre no mesmo lugar e não use esse lugar para outras coisas, tipo trabalhar e ver televisão. Muita gente tem televisão no quarto, muita gente trabalha com o computador deitado na cama e o nosso cérebro começa a entender que aquele ambiente é um ambiente de você ficar acordado. A gente tem que tentar quebrar um pouquinho isso, trabalhar num lugar específico para trabalhar, assistir televisão num outro ambiente que não seja o ambiente do seu quarto e dormir na sua própria cama, tranquila e aconchegante. A minha sexta dica é em relação a barulhos. Tente evitar dormir em ambientes muito barulhentos. E aí vem de novo a dica de não dormir com uma televisão no quarto, com a televisão ligada. O barulho muitas vezes te impede de entrar naquele sono REM. Às vezes ele até te deixa adormecer um pouquinho, entrar naquele início de sono, mas o sono REM, aquele sono profundo, ele pode evitar. Então tente evitar esses ambientes um pouco mais barulhentos. Muitas pessoas são muito sensíveis a barulhos e é uma dica que eu dou, usa aquele tapa-ouvido, ó, sela qualquer tipo de barulho e você dorme muito mais tranquilo. A sétima dica é uma dica de autoconhecimento. Você tem que conhecer quanto que seu corpo precisa dormir. Cada pessoa tem um hábito, o corpo precisa de um horário para dormir. Então tem pessoas que dormem 8 horas, tem pessoas que dormem 6 horas e se sentem muito bem descansadas. A gente sabe que a criança tem uma necessidade de dormir por mais tempo, às vezes 10 horas, 12 horas, e a gente sabe que o idoso, por exemplo, tem menor necessidade de dormir. Às vezes ele dorme 5 horas e já é o suficiente. Então a gente precisa entender a fase de vida que você está e conhecer o que seu corpo precisa. Não dormir nem a mais e nem a menos, exatamente para que os seus hormônios também consigam trabalhar de uma maneira muito mais harmoniosa. Bom dia, o sol já nasceu, já faz um dia. A oitava dica também tem muito a ver com esse autoconhecimento de necessidade de quanto que você precisa dormir. A gente sabe que muita gente que quando dorme menos do que precisa, fica com muito sono ao longo do dia, às vezes tira alguns cochilos para tentar compensar esse cansaço e isso vai interferir no sono da noite de novo. Então evite cochilos ao longo do dia, isso prejudica bastante seu sono da noite e tente dormir tudo que você precisa apenas em um horário. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A minha nona dica são os exercícios físicos. Assim como um sono muito bem dormido também faz com que seu corpo funcione melhor e que tenha os hormônios adequados, o exercício físico ele te ajuda nesse processo de fazer o seu corpo funcionar melhor. E aí nesse sentido a minha dica é que realmente você faça exercícios o maior tempo possível aí ao longo da semana, com maior frequência eu diria, então se você conseguir uma vez por dia, ótimo. Se não conseguir todos os dias, que faça o maior número de dias possíveis, tá? Não é importante a quantidade, não precisa ser muito forte, não precisa ser um exercício muito intenso. O mais importante é que você tenha frequência nessa atividade física e que você faça essa atividade física pelo menos 4 horas antes de dormir. O mais indicado seria pela manhã. Nem todo mundo consegue fazer exercício pela manhã. Se for fazer pela noite, tem que ser 4 horas antes de dormir, porque aí senão você vai ter um efeito oposto. A liberação hormonal durante o exercício pode também prejudicar o seu sono.
E a minha 10ª dica, a última e não menos importante. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade para dormir porque a cabeça não para. Ela fica pensando e pensando o que vai ter que fazer amanhã, preocupado com o que tem que fazer, preocupado com o que aconteceu, pensando em várias formas e às vezes quer silenciar essa mente e não consegue. A partir do momento que a gente tem esse tipo de situação, existem algumas pessoas que têm o que a gente chama de ansiedade. Ansiedade é uma doença, precisa ser tratada. Então, se você tem esse tipo de situação e não está conseguindo lidar com isso, é possível que você precise de medicação, procure o médico, mas a gente sabe que a grande maioria das vezes é apenas situacional. Às vezes você está com um problema e aquele problema está reverberando aqui dentro da sua cabeça. E aí uma dica que eu dou para você é meditação. A gente sabe que nem todo mundo consegue fazer a meditação, mas o exercício de tentar fazer a meditação às vezes é o suficiente para você silenciar essa mente. A meditação, como algumas pessoas acreditam, ela não é você simplesmente desligar a mente. É difícil você falar, não quero pensar, e aí você continua pensando porque você está tentando não pensar. A meditação, na verdade, é uma forma de você ser como se fosse um espectador dos seus pensamentos. Os seus pensamentos, eles acontecem aqui na sua cabeça e deixe eles acontecerem e simplesmente é como se você saísse do seu corpo e enxergasse esses pensamentos. Ok, isso aqui é um pensamento, deixa de lado, isso é um outro pensamento, deixa de lado, tenta ter algum foco, geralmente a gente orienta respiração, né? Todo mundo respira a todo momento, é fácil da gente se concentrar na respiração, então foca na respiração, na inspiração, na expiração e isso vai relaxando o seu corpo. Existem aí várias meditações guiadas que também podem te ajudar. E com todas essas dicas você vai me falar, mas doutora, tudo bem, agora você falou pra mim como é que eu vou dormir, já entendi, eu vou mudar algumas coisas aqui na minha vida, mas o que isso tem a ver com sexo? Gente, quando a gente dorme, é quando você desse um restart no computador. Zerasse tudo. É como se tudo que aconteceu ao longo do dia, todas as marcas, tudo que realmente te deixou pesado no dia, ou que te cansou fisicamente, mentalmente, é a hora do seu corpo recarregar essa energia. É a hora dele relaxar a mente para um novo dia. E isso acontece também do ponto de vista hormonal. A gente sabe que um hormônio que deixa a gente bastante desperto e deixa a gente acordado é chamado cortisol. Quando você tem um cortisol muito aumentado, né, a falta de sono faz com que esse cortisol aumente, você também aumenta o seu nível de estresse, dificulta, é uma bola de neve, tá? Porque você não dorme, você não dormir, isso vai aumentar os seus níveis de cortisol, isso vai te deixar mais cansado e mais improdutivo, e aí com isso você vai ter mais dificuldade de dormir, que aumenta mais cortisol, é uma bola de neve, tá, gente? E o cortisol, infelizmente, a longo prazo, né, quando é um período muito curto, não tem tanto problema, mas a longo prazo, ele pode aumentar a chance de você ter doenças, ter descompensações hormonais, até do ponto de vista sexual, ele vai interferir nos hormônios sexuais e, lógico, vai interferir no seu sexo também. Então a gente, durante o sono, diminui o nível de cortisol, regula todos os hormônios e a gente fica muito mais disposto para o sexo. Testa aí se não vai melhorar sua libido. E aí, essas dicas ajudaram você para dormir melhor? Comenta aqui embaixo, você tem alguma dificuldade para dormir? Sabia que isso pode interferir na sua sexualidade? E se você gostou desse conteúdo, já dá um like aqui, se inscreve no canal, sempre tem muita novidade para vocês. Você vê que a gente fala de sexo, mas a gente fala sobre muitas outras alternativas que também podem te ajudar no sexo. O sono é uma delas. E se você também acha que esse vídeo pode ajudar alguém que você conhece, envie esse vídeo também. E, gente, não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Eu sempre falo sobre muitos assuntos ligados à sexualidade e qualidade de vida.